Agora acho que está aparecendo, né? Tudo certo, pessoal? Estão vendo? Sim. Ah, beleza, deixa eu tirar minha câmera aqui para melhorar a internet. Beleza. Tá, pessoal, então a gente vai começando vendo na primeira parte da disciplina o sistema de abastecimento de água, tá? A gente já conversou na aula passada um pouco sobre isso. Ele começa lá na captação de água, ok? Depois vai aduzir essa água bruta. Aí, então, aqui a gente tem a construção da barragem lá, aqui a barragem e a estação de tratamento, tá? Então, o sistema está aqui, simplificadamente, tá? Pessoal, acho que, desculpa, só que alguém está com o microfone aberto, eu acho. Aí, se puder fechar para não atrapalhar o vídeo ali. Obrigado. Então, tem da captação, essa água que a gente chama de água bruta, por ser uma água que ainda não está em condição de potabilidade, né? Ela é normalmente num ponto baixo do sistema, um rio, um reservatório, um lago, um poço artesiano, e então ela é bombeada através de uma adutora, ela é aduzida até uma estação de tratamento de água. Normalmente as estações estão em ponto alto do sistema, tá? Para que aí depois o processo, depois de tratar da água, se dê mais por gravidade que por recalque. Então, aí da estação de tratamento começa o transporte dessa água tratada, e da água já em condições de potabilidade, tá? Então, a partir da estação de tratamento de água, obrigatoriamente o teu sistema tem que ser conduto forçado, tem que estar todo sob pressão, para que reduza o risco de contaminação da água, tá? Entre a captação e a estação de tratamento de água, normalmente também é conduto forçado. As adutoras normalmente são de conduto forçado por uma questão de continuidade do abastecimento, tá? Mais por uma questão hidráulica. Mas, por questões sanitárias, poderia ser um canal, por exemplo, poderia ser um conduto livre, tá? Depois da ETA, não. Depois da estação de tratamento de água, aí tem que ser um conduto forçado para que não exista ou diminua o risco de entrar sujeira para dentro do sistema e contaminar a água. Então, aí, depois da estação, vai ter também as tubulações de transporte dessa água tratada, e, além disso, vai ter o sistema de reservação, tá? Então, vai ter as adutoras de água tratada e os reservatórios espalhados na cidade. E, por último, a rede de distribuição, que é a rede, são as tubulações menores que abastecem os consumidores finais. A gente vai vendo que tem uma divisão entre elas, que são os condutos secundários e os condutos principais. Os condutos principais, eles abastecem os secundários onde a gente normalmente liga os colares de tomada, a gente faz a ligação das casas, tá? Qualquer dúvida, me interrompam. Então, a gente agora, nas próximas aulas, a gente vai dimensionar partes desse sistema. A única que a gente não vai projetar aqui na disciplina é a estação de tratamento de água, tá? Mas a gente vai ver, e captação também não faz muito sentido, a gente vai ver elevatórias, bombeamento, adutoras, reservação e redes de distribuição, tá? E assim, todas nós vamos ver o dimensionamento delas. Sendo que a rede de distribuição a gente acaba tendo mais aulas e é a parte mais complicada do projeto. Para nós, né? Uma estação de tratamento, uma adutora, assim, para um projeto maior, aí ele pode ter uma certa complexidade. Aqui só o perfil do sistema de abastecimento de água, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Aqui, então, a água lá captada também no manancial superficial subterrâneo, o conjunto elevatório, levando para a estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água, normalmente, são essas unidades aqui. É a mistura rápida, que é a coagulação, a mistura lenta, que não está aparecendo aqui, que é a floculação. Depois tem os decantadores ou sedimentadores, depois a filtração, e, por último, a adição do desinfetante, o cloro. E ainda pode ter a adição, ali aparece, do flúor, né, para fins de fluoretação da água, e de algum corretivo de pH, como a cal ou a barrilha, assim por diante. Depois, a adução da água tratada, e, se necessário, com um conjunto motobomba, com elevatórias, e aí a reservação e a distribuição dessa água, então, para o consumidor final. Tá?
Aqui acho que eu já comentei com vocês, aqui depois vocês leiam o que faz cada unidade, né? A captação, então, é onde que vai te fornecer a matéria-prima, que é a água bruta. A adução faz o transporte entre os sistemas, tanto da água bruta quanto da água tratada. O tratamento é o que torna a água, a unidade de transformação da água, tornando ela potável. A reservação, então, tem a função de estocar essa água, tá? A gente vai ver que esse armazenamento de água é para um período de um dia no máximo, não é mais que isso, até para evitar contaminação, mas ele é fundamental, a gente vai ver, para dar segurança ao sistema, segurança e equilíbrio ao sistema. Ele vai permitir que a gente faça manobras, tome algumas decisões de operação do sistema. Tá? E a distribuição, que são os condutos menores, que levam até o consumidor final. Então, essas são as principais etapas do sistema de abastecimento de água. Isso envolve, então, a captação no manancial, uma parte mais hidrogeológica, digamos assim, tá? que é obter um manancial natural, né? Que tenha na natureza, ou que a gente construa, mas a partir de um recurso natural, que é a água. E aí tem uma etapa que é uma etapa físico-química, que é a transformação dessa água, tornando ela potável, e o restante é transporte e armazenamento. Tá? É o transporte da água, que são os adutores e as redes de distribuição, e o tratamento de água, e a reservação da água. Aqui um esquema um pouco mais simplificado, assim, com destaque, então, aqui para a barragem, né, para o manancial de captação da água. Aqui a água bruta, a estação de tratamento, que vai transformar essa água, a adutora de água tratada, e, por último, a rede de distribuição. Pessoal, agora nós vamos começar a ver o que a gente precisa para conceber esse projeto. Tá? O que vocês acham que é necessário para a gente fazer a concepção de um projeto de abastecimento de água? Vamos lá. Imagina que vocês... é uma cidade nova, tá? E vocês foram contratados pela prefeitura para projetar vamos pegar aqui um bairro de Caxias, mas que ele não tenha... ele não vai receber água de nenhum sistema aqui de Caxias. É distante, é um bairro novo, distante, e que tem um manancial próprio lá de água bruta. Tá? Que informações vocês vão precisar para projetar o sistema de abastecimento de água? O que vocês acham? Vamos pegar um caso hipotético. Digamos que Ana Rec, tá? Ana Rec, hoje, Ana Rec, uma época, tinha uma estação própria de tratamento de água. Ela recebia água bruta do Faxinal, tá? Porque o Faxinal, a estação de tratamento é aqui no Parque da Imprensa, aqui no centro de Caxias. Então, a adutora de água bruta tinha uma ramificação para Ana Rec. E lá tinha uma estação compacta. Agora ela está recebendo água do sistema Marrecas, tá? E aí essa adutora já é de água tratada, porque a ETA Marrecas, acho que comentei aqui com vocês, é lá em Fazenda Souza, ali para aquele lado. Tá? Então, já vem água tratada lá pela Rota do Sol, tanto para Caxias quanto para Ana Rec. Tá? Sempre para Ana Rec. Mas vamos pegar o caso de Ana Rec que não tivesse. Ou vamos pegar um bairro distante, Vila Cristina, por exemplo, e vocês tivessem que projetar ali um sistema de abastecimento de água, porque hoje a comunidade só tem água, cada um tem o seu poço individual, não tem o sistema coletivo de abastecimento de água. Que informações vocês precisariam para fazer esse projeto? O que vocês iam pedir para o prefeito, para o SAMAI, para fazer esse projeto? Pessoal, eu não estou vendo vocês, então eu peço que vocês participem, tá? Não tenho medo de falar, me ajudem aqui. População? População, ótimo. É um dado importante, a gente vai ver, porque a população ela vai te determinar a vazão de água, né? O consumo de água e, portanto, a vazão que vai veicular em cada uma das etapas do teu sistema. O que mais? Vazão é a população... Captação, onde vão captar essa água? Aonde tu vai captar. Vejam bem, vocês dois deram uma informação importante. Um falou na população, que é o consumo final, quanto vai ser a tua demanda hídrica, quanto de água vão precisar, tá? E agora o outro falou no que tu tem disponível de água, tá? Que é o manancial. Perfeito. Precisa saber. Manancial a gente precisa saber para saber a capacidade dele, tá?
Por exemplo, eu tenho um poço, vai ser lá em Vila Cristina, vai ser um poço, e ele tem uma capacidade de vazão lá de 10 litros por segundo. E aí, mas, por outro lado, eu vi que minha população vai consumir 20 litros por segundo. Então, eu sei que meu manancial é insuficiente. Eu ia acabar exaurindo ele. Tá? Então, eu teria que procurar alternativas para adequar esse manancial ou para complementar ele com um outro poço, alguma coisa assim. Então, perfeito. O que mais, pessoal? Já falamos da população, que vai determinar a vazão. Já falamos da vazão de consumo, né? Já falamos da captação, que vai determinar a disponibilidade, a vazão disponível. O que mais a gente precisa? A área para implantação da ETA? Já está detalhando a estação de tratamento de água, mas mais que isso, eu diria o mapa do local. Tá? Eu preciso saber... tudo bem, eu sei a população, são, sei lá, 2.000 pessoas, mas eu preciso saber como é que elas estão distribuídas, como é que é a topografia, principalmente a topografia, tá? E as distâncias, os arruamentos, eu preciso fazer um traçado, eu preciso saber um mapeamento, tá? Também, depois eu vou precisar, sim, saber o local onde eu vou botar minha estação de tratamento de água, mas isso já é uma etapa um pouquinho mais na frente. Mas eu preciso, aproveitando esse teu gancho, ter o mapa, a planta urbanística, o mapa, como vocês quiserem chamar, do local de implantação do meu projeto, tá? Com curvas de nível, com cotas, preferencialmente de metro em metro, tá? Ou de meio em metro. Ok, pessoal? Eu diria que esses 3 itens são os itens principais, tá? Isso aí é obrigatório para a gente fazer o projeto preliminar, para fazer o projeto básico, ok? Depois, aí sim, aí a gente vai precisar de um detalhamento aí para fazer projeto executivo, orçamento, memorial descritivo, quantidades, especificações técnicas, dimensionamento das bombas. Aí nós vamos precisar desses dados, vamos precisar saber o tipo de solo, vamos precisar saber características da população, vamos precisar saber temperatura do local, se tem rede elétrica disponível, caso de precise botar bomba. Então, esses são elementos necessários aí para que eu possa fazer um projeto final, projeto executivo, ok? Nós vamos ver que vamos precisar de mais dados, mas eu diria que esses aí são os dados também indispensáveis para a gente fazer um projeto mais completo, orçando, inclusive, podendo chegar no valor do nosso sistema, tá? E dimensionando ele também. Então, essas são as informações que a gente precisa. O que nós estamos buscando aqui? Na definição do objetivo do estudo de concepção, qual é a nossa, o que nós queremos, tá? Nós queremos... porque, veja, eu dei um exemplo para vocês de que a gente vai fazer um projeto para um bairro novo. Mas e se eu vou projetar um loteamento, que é o caso do trabalho de vocês, pessoal? Digamos que eu sou um empreendedor aqui em Caxias, eu tenho uma área de terra e eu decidi fazer um condomínio, ou um loteamento. Tá? E aí eu quero contratar um de vocês para fazer o projeto da rede de abastecimento de água do meu loteamento. É a mesma coisa do que a gente estava falando com relação à ANARREC, com Vila Cristina, ou é diferente? O que vocês acham? Tem umas diferenças, eu acho. Tem que ver os pontos de como é que é, de proteção ali, ambiental, essas coisas, onde vai cruzar, tubulação, essas áreas protegidas, né, que eles falam. Bacia hidrográfica, eu acho que tem um monte de coisa. Áreas de alagamento, essas coisas assim, ó. Perfeito. Áreas de alagamento, bacias, claro, a topografia a gente precisa saber para o sistema de abastecimento de água, mas bacias e áreas de alagamento seria mais para o sistema de drenagem pluvial. Tá? Agora, as áreas por exemplo, áreas de proteção ambiental ou alguma outra área com restrição, isso nós temos que saber em ambos os projetos. Tá? A diferença é que se eu vou projetar um loteamento, eu não vou projetar um manancial. Ok, pessoal? Eu acho que não sei se vocês conseguem visualizar isso. Se vocês vão fazer um loteamento dentro de Caxias do Sul,
vocês não vão abrir um poço artesiano ou pegar água de um curso d'água e tratar essa água, concordam comigo? Aí o projeto, o conceito do projeto é outro. Aí vocês vão fazer só a rede de abastecimento, ok? Então, veja que a definição do objetivo do projeto muda um pouco, tá? Eu estou projetando um bairro novo, onde não tem sistema de abastecimento de água, onde não tem captação de água. É um projeto que eu vou ter que fazer todo um estudo hidrogeológico, procurar manancial. Agora, se eu estou projetando um loteamento, não. Aí eu tenho que perguntar para o SAMAI única e exclusivamente onde é que é o ponto que eu vou me ligar na rede, no sistema do SAMAI. Onde é o ponto de abastecimento de água, assim que a gente chama, tá? Então, isso é só para mostrar... Tem que fazer uma caixa d'água, né, senhor? Depende. A demanda. Não obrigatoriamente, tá? Depende. Isso pode ser uma exigência do SAMAI ou não. Porque o que acontece, pessoal? Se for um condomínio, vai ter que ter uma caixa d'água. Aí é provável que tenha como um prédio, tá? Se for um loteamento, aí vai ser gerenciado e administrado pelo SAMAI. Tá? Pode ser que o SAMAI use um reservatório de outro bairro, um próximo. Essa é uma definição que o SAMAI, quando te der o ponto de abastecimento, ele vai te dizer. Tá? Não precisa, num loteamento, obrigatoriamente ter. Via de regra, eu diria até que não tem reservatório, tá? Num loteamento. Num condomínio é diferente. Condomínio é uma área privada, né? Assim como um prédio, por exemplo. E aí pode ser que tu defina que tu quer ter um reservatório que vai ser gerenciado pelo condomínio. Vai ser gerenciado, quem vai fazer limpeza, manutenção é o zelador ali do condomínio, a administração do condomínio, tá? Mas no loteamento não obrigatoriamente vai ter reservatório. Vai depender aí de uma definição da Corsã, do SAMAI e da concessionária. E posteriormente o destino dessa água, né? Alguma estação de tratamento? Não, mas aí a gente está falando já do sistema de esgotamento sanitário. Aí a gente está entrando no que a gente vai ver no grau B, tá? Porque Okay. Bom, é verdade, tu tem toda a razão, mas isso não faz parte do sistema de abastecimento de água. E obviamente um influencia no outro, mas é um outro sistema, é o sistema de esgotamento sanitário, ok? Tá perfeito o raciocínio, mas nesse momento eu estou me focando só em onde é que termina o meu projeto aqui? Termina na torneira não, no hidrômetro da casa das pessoas, tá? Eu vou até lá. O uso dessa água aí já é uma preocupação de quem for projetar o sistema de esgotamento sanitário, que normalmente cabe ao mesmo profissional e à mesma concessionária, tá? Mas não é o objetivo agora, nesse momento. Então, pessoal, primeira coisa é concepção do projeto, ok? Aí depois fala de definição do grau de detalhamento de precisão do estudo de concepção em geral e das partes constituintes do sistema. Isso aqui é uma frase um pouquinho, até diria, profunda para o nosso projeto que a gente vai fazer aqui na disciplina, tá? Mas se eu pensar num projeto como aquele que eu tinha falado, para um bairro ou para uma cidade, aí eu tenho que ter esse grau de detalhamento, eu tenho que até fazer, provavelmente, ensaios no solo, ensaios de qualidade da água, ver a vazão disponível, hídrica, regime de chuvas, porque daqui a pouco o meu manancial varia ao longo do ano, tá? Pessoal, para vocês terem uma ideia, um projeto como o do Marrecas, eles ficam pelo menos um ano estudando ali o comportamento do arroio do Marrecas, como é que se dá para ver se a barragem vai ter condições de qualidade da água mínimas para o tratamento e se principalmente a vazão vai corresponder à necessidade durante o ano inteiro, tá? Até para dimensionar o barramento ali, ver que tamanho tem que ser o lago da barragem. Daqui a pouco, se a vazão do Marrecas numa determinado ano fica muito, digamos que um período de seca, como agora a gente está passando aqui, daqui a pouco teria que fazer um lago maior, teria que garantir uma reservação um pouco maior, tá? Então, esse é um grau de detalhamento das informações que eu preciso. O que eu obrigatoriamente eu preciso saber? Características topográficas, obrigatoriamente, tá? A topografia, a população, é óbvio, aquilo que vocês já falaram, tá? O tipo de solo, características do solo, e interferências, pessoal, é importante, tá? Eu estou fazendo meu projeto lá de uma adutora e passa bem onde eu estou projetando uma ponte ou uma rede de gás.
ou uma rodovia, o que for, eu tenho que, ou tem uma área particular, privada, eu tenho que ter essas definições para definir o meu traçado, por exemplo. Tá? A questão que foi levantada aí de área de proteção ambiental, uma APP, alguma coisa assim. Então, essas questões todas, esse grau de detalhamento vai depender da concepção do meu projeto. Os aspectos e condições econômicas e financeiras que condicionarão o estudo, isso é uma coisa importante, pessoal, porque imagina que eu contratei vocês para fazer o projeto para mim. E daqui a pouco, por algum motivo, sei lá, vamos dizer que o terreno é muito rochoso e extremamente acidentado, que eu vou precisar botar 2 reservatórios, elevatórias, um custo muito alto com escavação. Daqui a pouco pode-se concluir que não é viável fazer o meu loteamento. Ou que eu vou ter que cobrar os terrenos num valor que eles não são comercialmente aceitos aqui em Caxias. Tá? Pode ser que se torne inviável em determinado local. Imagina o seguinte, que vocês têm que projetar isso, um condomínio, vamos pegar um condomínio de alto luxo numa cidade como Gramado, ou numa cidade litorânea, tá? Como é que vocês vão tornar ele vendável ou economicamente atrativo, tá? Então, esses aspectos são importantes. A gente tem um cálculo do que nós vamos gastar para ver se compensa mesmo, se tem valor, se a gente vai agregar valor no final do nosso projeto. A definição de condições e parâmetros que serão da iniciativa do contratante, eu já mais ou menos falei, na realidade quer dizer o quê? Que eu, como projetista, tenho dados que eu não vou ter. Isso vai ser bastante discutido mais na frente, tá? Digamos que eu vou fazer um projeto de um sistema de abastecimento, eu vou dizer assim para vocês, por favor, eu vou construir uma indústria num terreno, vamos pegar ali, indo em direção a Flores da Cunha, vamos pegar, num local que não passa a rede do SAMAI próximo, a adutora do SAMAI mais próxima está a 4 quilômetros, que tem trevo. O que vocês precisariam saber para começar o projeto? O projeto de um sistema de abastecimento para a minha indústria. O que vocês me perguntariam? Qual o primeiro dado que vocês acham que seria necessário saber com relação à minha indústria? O que ela vai fazer? O que vai produzir? Indiretamente, sim. Mas a gente até vai conversar sobre isso. A gente vai ver alguns valores para alguns tipos de indústria. Tá? Mas, na realidade, o que nós queremos, na prática, saber é qual a vazão, ok? Qual a vazão e qual o comportamento que tem essa vazão ao longo do dia. Ok? E esse é um conceito que vocês têm que ter muito presente no sistema de abastecimento de água. Tá? E que nós vamos conversar e que é muito importante, principalmente a questão do reservatório por causa disso. O consumo de água, tá, pessoal? Eu vou dizer assim para vocês que uma pessoa consome em média, gasta em média 200 litros por dia. Tá? Como é que ocorre esse consumo? Peguem 200 litros e dividam por 20, vamos pegar, um dia tem 3.600, acho que é isso, 3.600, não, um dia tem 24 vezes 60, não me lembro quanto é que dá, 12.800 minutos, sei lá. Faça o cálculo aí para mim, por favor, acho que dá um pouquinho menos. Mas veja quantos minutos tem um dia, 24 vezes 60. 1.480, acho que é isso. $1.440, obrigado. Então, um dia tem 1.440 minutos, tá? Então, se uma pessoa consome 200 litros por dia, tá? Eu tenho 5 pessoas morando numa casa. Essa casa, a gente pode ver o consumo por minuto dessa casa. Pegando esses 1.000 litros por dia e dividindo pelos 1.440, o que vocês acham? A vazão dessa casa vai ser isso ou não? Acho que não. Por quê? Porque nós temos picos, né, de consumo tipo energia. Perfeito, exatamente.
Vejo que o meu sistema, infelizmente, tá, pessoal, a gente não combina o consumo, tá? A gente não diz assim, eu vou tomar banho às 3 da manhã e tu toma banho às 4 da manhã, né? A gente não faz isso. A gente tem horários de pico, horários de maior demanda. Então, meu sistema tem horas que ele está ocioso, tem horas que ele está sobrecarregado. Então, a gente trabalha com vazões de pico, tá? Então, só que quando a gente tem um reservatório, ele pode mitigar isso. O que o reservatório faz? Ele segura a água na hora que o sistema está ocioso, que o sistema está mandando água e não está sendo consumida, e depois ele libera esse excedente quando o consumo for maior. Mas, de qualquer forma, se eu estou projetando uma indústria, eu vou ter que perguntar para o dono da indústria qual é a tua vazão e qual é o comportamento, como é que funciona essa vazão. Ele vai me dizer, eu consumo 200 metros cúbicos de água por dia. Tá. A tua indústria funciona o dia inteiro ou só 8 horas? Aí, dentro dessas 8 horas, pode ser que aí ele vai ter um reservatório ali que deixe essa vazão constante, tá? Mas essas coisas eu vou precisar saber. Ok, pessoal? Então, tem definições de condições e parâmetros que quem vai me dizer é o contratante. Tá? Isso vale para um sistema como o de ANARREC, para um sistema de condomínio, para uma indústria e assim por diante. Aqui, olhando algumas coisas um pouquinho mais, cada vez mais detalhadas, tá? Indo mais aprofundando mais no que a gente precisa ver do nosso projeto, questões relacionadas à topografia da região onde será implantado o sistema. Tá? Isso é interessante, pessoal. Só fazendo uma comparação. O sistema de abastecimento de água, o melhor das situações, a situação mais prática, é o plano. Tá? É o litoral. Nosso litoral que ele é plano, né? Ele tem variação topográfica muito pequena. Isso, para esgoto e para drenagem, que funciona por gravidade, é muito complicado. Tá? Mas que funciona com a seção livre, desculpa, funciona com conduto livre. Para o sistema de abastecimento de água, que funciona como conduto forçado, a topografia da minha região ser plana é perfeito, é o melhor dos mundos. Tá? Aqui em Caxias, provavelmente, a gente vai ter tende a ter mais problemas de vazamento, tá? Por causa da variação topográfica. Vai ter lugar que eu vou ter pouca pressão, vai ter lugar que eu vou ter muita pressão. Tá? Porque eu tenho variações topográficas bem significativas aqui na nossa região, bastante lomba, né? Então, essa é uma das questões que impactam diretamente o nosso projeto. Outra questão, identificar os consumidores a serem atendidos ao longo do período de tempo. A gente já vai ver o que quer dizer ao longo do período de tempo, tá? O horizonte de projeto. E sua distribuição na área a ser servida pelo sistema. Isso aí também é perfeito. Aí, entrando mais no detalhamento da rede, tá? Daqui a pouco, se eu disser assim para vocês, eu tenho um bairro que tem 1.000 pessoas, tá? Mas 800 delas estão numa rua e 200 estão numa outra rua. Tá? Tentem visualizar isso que eu estou dizendo para vocês. Vejo que o fato de eu dizer que tem 1.000 pessoas pode não ser suficiente para o projeto de vocês, tá? Pode ser que vocês aí vão projetar todo o sistema com tubulações do mesmo tamanho e não é a realidade. Pode ser que eu preciso saber como é que se dá essa distribuição de vazão. Aí falando, além de temporalmente, além do tempo, também espacialmente, tá? Como é que estão distribuídas as casas? Imagina o seguinte, eu tenho uma parte do bairro que é residencial unifamiliar. São apenas lotes espaçados, lotes de 360 metros quadrados com residências unifamiliares, com casas, tá? Onde moram lá 4, 5 pessoas, cada casa. E do outro lado eu tenho uma concentração de prédios altos, então a demanda nessa parte do sistema provavelmente vai ser maior. Tá? A quantidade de água a ser exigida por diferentes classes de consumidores e as vazões para dimensionamento. Quando a gente fala em classes de consumidores, pode ser indústria, pode ser hospitais, escolas, comércio, pode ser variações entre os consumidores residenciais, por questões sociais, por tipo de ocupação, por ser
por exemplo, pega um conjunto, como eu estava falando para você, um conjunto de apartamentos universitários, tá? Pega ali perto da própria universidade. Daqui a pouco são kitnets, onde a maior consumo ocorre à noite. Agora pega numa residência, em residências grandes, onde tem famílias com mais número maior de pessoas morando nas residências. Isso tudo vai impactar nas características de consumo. Tá? Além do que, obviamente, aí mudando de cidade, questões da renda per capita das famílias, questão do próprio consumo, a questão de temperatura, variações térmicas e assim por diante. O conhecimento prévio, se já existe um sistema de distribuição, se a gente está só complementando ele por um crescimento da área, ou então, de repente, por uma questão de troca do sistema, modernização dele, tá? Então, pode já ter um sistema pré-existente. Pesquisa e definição dos mananciais abastecedores, nós já comentamos. Aqui, pessoal, demonstração de que o sistema proposto apresenta total compatibilidade entre suas partes. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Um projeto desse tipo, e como qualquer projeto, as partes dele têm que casar, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu não posso, daqui a pouco, pensar num sistema de distribuição de água constante. Para esse bairro, eu estou pensando num sistema... A vazão vai ser sempre constante, tá? Sem pensar num reservatório. Então, eu vou ter que prever um reservatório ali para garantir isso aí. Questões operacionais do sistema, por exemplo, a gente vai ver que tem fechamento de registro, o sistema de reservação, a gente vai ver que tem tipos de reservatórios. O que mais? Aí, comparação técnica, depois a gente vai fazer a definição das etapas de implantação do sistema, aí já é um cronograma de implantação do sistema, comparação técnico-econômica das opções. Normalmente, a gente vai fazer mais de uma opção, e aí definir a melhor viavelmente, tem maior viabilidade, e aí a gente pode aí partir para o projeto executivo. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Aqui, falando um pouquinho da questão da topografia, tá? Hoje em dia isso está muito mais simples, né? Hoje em dia a gente tem... Antigamente a gente trabalhava muito com fotografias aéreas, levantamento aerofotogramétrico. Hoje em dia, normalmente, a gente vai trabalhar com um software de georreferenciamento, alguma coisa assim, tá? Que ali vai te dar já as coordenadas para tu ter as distâncias e as cotas também, que são fundamentais para o teu projeto, para o teu dimensionamento. Tá? Vocês vão ver em todos os nossos projetos como a questão topográfica é bastante importante. Okay? Tanto no que a gente está vendo agora, de abastecimento de água, quanto nos outros sistemas que a gente vai vendo no grau B. Esse mapeamento, normalmente, para o sistema de abastecimento de água, ele abrange a área a ser abastecida, tá? A área do nosso projeto, e às vezes vai um pouquinho além disso. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem que projetar o ponto de tomada. A gente tem que projetar a rede que vai do ponto de tomada da concessionária até o meu loteamento. Então, extrapola a própria área que eu estou projetando. Tá? Aqui a gente vai começar a falar das questões do que impacta na vazão de projeto. Tá? A gente vai falar do consumo de água propriamente dito. E aí, pessoal? Então, a gente já discutiu aqui que a gente tem necessidade de conhecer a população e como é que a gente vai fazer isso, né? A gente pode usar dados censitários, okay? Pode buscar em campo mesmo, pode utilizar informações de outros bairros similares e assim por diante. Nós vamos buscar essas informações, então. O que compreende a população permanente, os estabelecimentos comerciais e as entidades públicas e de serviços, tá?
Mas não pode não ser só isso, tá? A gente pode ter algumas características de população temporária, se for o caso, vamos pegar regiões turísticas, é uma questão bem comum isso, tá? Há uma sazonalidade na demanda, isso impacta bastante no projeto. Okay? Vejam como a praia, por exemplo, aqui no litoral, é muito comum que ocorra ali no final do ano, por exemplo, queda de luz. A água não é tão grave aqui o problema, mas a rede de energia elétrica é um problema sério. Todo Réveillon falta luz, por exemplo, que é uma demanda muito grande no litoral. Normalmente, o abastecimento de água, claro que ele fica impactado se falta luz, mas aí, como a gente normalmente tem, as casas têm reservatório, consegue se manter ali. Por exemplo, Gramado já é um pouquinho diferente. Gramado, pelas características topográficas, de alguns bairros são desabastecidos. A gente viu bastante o ano passado falar que Gramado estava com problema de abastecimento de água exatamente nesses períodos de maior turismo, de fluxo de turistas, que a demanda mais que triplica, quadriplica, assim por diante. Aqui uma informação que a gente vai estudar um pouquinho, tá? Que é a questão da população permanente e o alcance do meu projeto, tá? Se eu estou fazendo um projeto de abastecimento de água, com a construção de reservatórios, redes e assim por diante, eu tenho que fazer uma estimativa de crescimento populacional, tá, pessoal? Imagina que hoje o bairro que eu estou projetando tem 20 mil habitantes. Estou projetando um bairro grande, relevante, maior que muita cidade, um projeto de sistema de abastecimento para 20 mil habitantes. E daqui a 10 anos eu descubro que esse bairro está com 40 mil habitantes. O que aconteceu com o meu sistema? Né? Ele ficou defasado, ele ficou insuficiente para a demanda. Tá? Então, eu tenho que já fazer uma estimativa de crescimento populacional para poder fazer um projeto que tenha pelo menos um alcance, no mínimo recomendado, de 20 anos. Vejo que nós temos aqui em Caxias redes de fibrocimento, por exemplo, que é um material há muito tempo em desuso, que deve ter mais de 50 anos. Então, nós temos aí pontos sendo abastecidos por redes bastante antigas. Aqui fala um pouquinho dos métodos de projeção de população, a gente vai ver um pouquinho desses métodos daqui a pouco, tá? E, se necessário, que é o caso de regiões turísticas ou regiões que estão tendo alguma demanda econômica, vamos pegar, por exemplo, a Rio Grande, a cidade de Rio Grande, quando estava sendo construído o porto lá de Rio Grande. O que houve naquele momento? Houve um aumento da população flutuante, e isso impacta no teu sistema, no teu consumo. Aqui depois você tem uma lista, tá, pessoal? Mas está basicamente falando aqui que que a gente tem que caracterizar esse sistema de abastecimento, tá? Caracterizar a população para definir consumo e, por consequência, determinar a vazão, tá? Então, e não é só de todas as partes do sistema, isso aí a gente vai explorar mais adiante, vocês vão entender. Eu quero aqui que vocês entendam o conceito disso, tá? Aí, como fazer, a gente vai ver ao longo dessa primeira parte da disciplina, tá? Mas, então, o conceito é importante. Vocês estão projetando um sistema para abastecer pessoas num determinado local, com determinadas características. As características têm que ser respeitadas para que meu sistema não entre em colapso. E, além disso, tá, pessoal, eu quero garantir aqui qualidade da água, que a água chegue na casa das pessoas com uma condição de potabilidade, conforme determinado pela portaria do Ministério da Saúde, e tem que garantir também continuidade com vazão suficiente do meu sistema. Então, o sistema tem que estar adequadamente dimensionado e ele tem que ser constante. Ele não pode ter variações, ter oscilações, tá? Sob risco de deixar as pessoas desabastecidas. Aqui fala do levantamento do sistema existente, tá? Se for o caso, né? No caso de um projeto novo, de um loteamento, não vai ser isso, mas no caso de um bairro, muitas vezes tu tem que ver o que já tem disponível e o que vai poder ser mantido.
Aqui o que eu tinha comentado com vocês, tá, pessoal? Que os mananciais abastecedores são considerados mananciais que atendam a essa finalidade, aqueles que têm uma demanda suficiente por longo período de tempo. Tá? Eu não posso utilizar, por exemplo, um manancial que tenha uma condição de vazão tal que, se eu utilizar a vazão no meu projeto, ele vai começar a baixar o nível dele, ele vai começar a exaurir. Aí eu vou ter problema logo à frente. Tá? Pessoal, aqui uma questão importante que eu queria levantar com vocês, por favor, me ajudem aqui. O que vocês acham? Melhor manancial superficial ou manancial subterrâneo? Eu vou pedir para eu vou pegar um copo d'água que estou com a boca seca, esqueci de pegar, me dê um minutinho. Enquanto isso, eu quero que vocês pensem ali. O que vocês acham melhor? Qual seria mais viável? Um manancial subterrâneo? Aí digamos, lençol profundo, tá? O artesiano, ou um sistema com manancial superficial, um rio, uma lagoa, assim por diante. Qual seria a vantagem de cada um, tá? E dei 2 minutinhos aí, enquanto vocês pensam. De volta, pessoal. Obrigado. O que vocês acham? Vocês estão projetando, então, lá, pegar aquele exemplo de lá de Vila Cristina. Vocês têm disponível tanto um lençol, vocês têm vazão suficiente num lençol profundo e numa manancial superficial. Qual que vocês adotariam? Professor, eu não entendo muito, mas a gente vai aprender. Mas assim, eu digo, um manancial profundo, provavelmente a água vai menos produto, menos tratamento, talvez, que um manancial de rio aí tem que tratar mais, tem que ver o custo para... Eu também não faço ideia do custo que é para abrir um poço artesiano e o custo para fazer toda a obra lá para captação no manancial. Então é meio difícil de escolher um assim sem a gente saber essas características. Com certeza, perfeito, é isso mesmo. Eu fiz uma pergunta que não tem como dar uma resposta definitiva, mas via de regra é exatamente isso, tá? O Caxias, uma cidade do tamanho de Caxias, pode ver aqui, ela é grandemente abastecida por manancial superficial, tá? Por quê? Porque um manancial profundo não vai ter vazão suficiente para abastecer a população de Caxias. E o manancial superficial, realmente, via de regra, ele exige um tratamento completo, que a gente chama, que é a estação de tratamento que eu falei para vocês. Tu adiciona um coagulante, a gente vai ter, vou ver se eu puder, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento de água para vocês. Adiciona um coagulante que faz uma mistura rápida desse produto. Depois a gente faz uma floculação, que é uma mistura lenta, onde esses flocos se unem
para ir para um decantador, tá? Eu estou resumindo a estação de tratamento para você entender. Um decantador que vai fazer a separação de fases, vai deixar normalmente a parte líquida em cima, quando é decantador, e a parte sólida embaixo, formando o que a gente chama de lodo do decantador, tá? Se fosse um flotador, seria o contrário, a parte sólida subiria, tá? Mas é pouco usado o flotador. E depois, para garantir que a água vai ficar com condições de potabilidade, passa pelos filtros, tá? Aí depois vai para desinfecção e tal. Então, um manancial superficial, via de regra, exige esse processo de tratamento. Isso é caro, mesmo que fosse fazer isso uma estação de pequena vazão, tem complexidade, tem que ter um operador, não é uma coisa simples de operar. Então, te tem uma demanda maior. Então, isso normalmente é utilizado onde a vazão se faz necessária uma grande vazão. Então, aí, em cidades grandes, tu vai utilizar uma estação de tratamento e aí usar um manancial superficial. Via de regra é isso, tá? O manancial subterrâneo, ele tem uma qualidade normalmente melhor, ele pode, às vezes, por causa da rocha onde ele se encontra, ter ferro, ter calcários, ter carbonáceos, pode ter algumas substâncias químicas que pode te exigir algum tipo de tratamento. Mas esse tratamento é mais simplificado. Se alguém aqui mora no interior, tá, de vocês, e é abastecido por uma comunidade, é muito comum. Eu sei porque eu ando bastante aí pelo interior e já acompanhei sistemas que as prefeituras fazem. Normalmente, sistemas de abastecimento numa comunidade rural não é feito pela concessionária. Tá? A prefeitura até pode ajudar, pode até ter recurso para isso, mas depois quem vai administrar é a comunidade local. Normalmente vai ter lá o pessoal que vai cuidar disso ali. Então, normalmente é um poço com um reservatório onde essa água do reservatório ela recebe cloro. Tá? Ela já tem condições em matéria de presença de sólidos dissolvidos, ali, sólidos suspensos, já tem condições de potabilidade. O que precisa é desinfetar essa água. Tá? Então, é um processo bem mais simples de tratamento. Só que isso aí fica restrito a pequenas cidades, pequena vazão, né? Quer ver, pega uma cidade de 5 mil habitantes, normalmente 4, 5 mil habitantes, normalmente vai ser um poço, tá? Não vai ter uma manancial superficial, porque a estação ficaria muito complicado. Só se tu não tiver alternativa mesmo. Certo, pessoal? Isso aqui é o que tá falado aqui, tá? Depois vocês deem uma lidinha com um pouquinho mais de calma, mas em resumo foi o que a gente discutiu aqui. Eu vou pular aqui e vou entrar aqui já na parte mais de projeto. Questões envolvendo... Agora a gente vai entrar numa parte que eu considero bem importante. Eu gostaria que vocês usassem aqui. Aqui é hidráulica aplicada. Tá? A gente vai usar os conceitos de hidráulica aqui para resolver, para dimensionar o nosso sistema. Então, o método de operação do sistema, tá? A operação de um órgão ou parte do sistema pode ser automática, quando se destinar ao ajuste de qualquer condição de funcionamento, ou não. Tá? E que grandeza nós temos que cuidar? A pressão, porque a gente vai ver que a gente vai trabalhar em faixas de pressão, porque senão a tubulação romperia, e tem que ter uma tubulação, tem que ter uma pressão mínima para garantir também que a água chegue em quantidade e qualidade suficiente. A vazão, tá? que aí, por consequência, a velocidade do sistema, da água, o nível de água, por exemplo, dentro dos reservatórios ou na própria estação, intensidade de corrente elétrica em condutos de energia, por que isso é importante para as elevatórias, e diferença de potencial disponível no fornecimento de energia elétrica também. Então, são questões que a gente precisa ter definido para a questão de bombeamento. Pessoal, olha só, essa primeira parte também é muito importante, tá? Ali do que está escrito. Definição das etapas de implantação do sistema. O estudo de concepção deverá ser feito para atender a todas as condições presentes ou previstas durante o período de tempo compreendido, desde a data de estudo até o horizonte de projeto. O que quer dizer isso, tá? Que eu tenho que garantir o abastecimento de água
em todas as situações do meu sistema, tá? Em todos os momentos. Por exemplo, o meu sistema não pode falhar caso eu tenha algum problema de seca. Claro que se o sistema, se a seca for muito grande, aí o sistema pode, daqui a pouco, a gente ter que escassear ou fazer um rodízio de uso de água, por exemplo. Tá? Mas, via de regra, a gente deve projetar o sistema para que ele funcione continuamente. Também a mesma coisa, falhas na rede de energia elétrica, às vezes pode comprometer o funcionamento do nosso sistema. Se a gente puder evitar isso fazendo o máximo possível tubulação por gravidade e utilizando reservatórios, melhor. Aqui é mais, depois você dê uma lida, é mais questões conceituais, tá? Aqui, pessoal, falando um pouquinho das partes do projeto, tá? O que a gente precisa fazer? A primeira coisa, deixa eu ver se está mais para frente aqui. Aqui não aparece, mas a primeira parte do nosso projeto, como a gente viu, tá? A gente tem que saber população, é o mapa, as peças gráficas, tá? Aí acabou que não foi falado, mas vocês precisam ter cortes, planta baixa e assim por diante, tá? São os detalhamentos gráficos para poder fazer um bom projeto. Depois o memorial descritivo, tá? Onde tu vai descrever as especificações, as características de cada unidade. A memória de cálculo, tá? Inclusive de tanto de dimensionamento quanto de orçamentação. As especificações técnicas, então, dentro daquele memorial descritivo, o orçamento e o cronograma. Ok? Então, para fazer isso, a gente vai precisar pular algumas etapas, fazer algumas etapas, melhor dizendo, né? Então, a gente já viu características da comunidade, previsão da população de horizonte de projeto, estimativa do consumo, memória descritiva, tá, do meu sistema, memória de cálculo dos quantitativos e dimensionamento, especificações técnicas, orçamento e cronograma. Aqui, com relação às características da população, então, a gente já tinha comentado, né? A situação geográfica, as características urbanísticas, a situação sanitária, isso aí acaba impactando na situação sanitária, acaba impactando bastante na questão do consumo. Okay? Questões de educação e cultura, normalmente, quanto maior a cultura, maior vai ser o cuidado com a água, mas, por outro lado, quanto maior a situação, quanto melhor a situação econômica, quanto maior o poder de compra, mais tende a consumir. A energia elétrica está disponível. As características do solo para escavação, para reaterro. Então, são coisas que a gente vai ter que levantar para fazer o nosso projeto e orçar ele. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a estimativa de população. Tá? Então, a gente tem que pensar no crescimento populacional. Pessoal, quando a gente fala em crescimento populacional, tá? Vejo que isso vai impactar muito mais quando a gente pensar num projeto de um bairro, de um loteamento, do que de um condomínio. O condomínio, via de regra, é constante. A população não vai ter um crescimento. Eu já posso trabalhar com a população final. Tá? Num bairro e num loteamento, isso pode ser mais complicado. Agora a gente vai ver alguns sistemas, algumas formas de fazer a estimativa de população. Tá? A primeira delas é o processo aritmético. Para isso, pessoal, eu tenho que ter pelo menos 2 dados censitários. Ok? Com esses dados censitários, a gente consegue fazer uma estimativa de população futura. Tá?
Então, vamos pegar aqui um caso. Uma cidade de 20 mil habitantes, tá? Façam aí, pessoal. Vamos fazer um exercício agora juntos. Vamos fazer um exercício de estimativa de população. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para vocês. A gente já pode começar a fazer. Só um minutinho aqui. Esse aqui é mais complexo. Deixa eu ver se tem mais simples. Acho que eu não vou ter que. Nós vamos criar nós mesmos um exercício aqui, então. Pessoal, anotem esse valor, porque a gente vai usar para mais de um exercício, tá? Vamos pegar assim, ó, T0, tempo no ano zero aqui, igual a o ano 2000. T1 igual a 2010. E T2 igual a 2020. Tá? Vou chamar de P0. Ok? E agora vamos começar esse exercício aqui. P2. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 2020, mas a gente não vai usar esse dado aqui no caso, para a nossa estimativa de população no método aritmético. Vamos usar só P0 e P1, tá? P2 vamos botar igual a 26 mil. 26.250 habitantes. Anotem aí esses dados, por favor, pessoal. Ok? Deixa eu agora tirar isso aqui por enquanto. Vamos fazer o método aritmético aqui, ó. Olha o que ele diz. A partir de valores conhecidos, a gente precisa dois dados, tá? P0 e P1. Calcula-se o incremento populacional nesse período, tá? Então, o R é a taxa. Como é que é? Bem simples, a gente pega a diferença entre P0 e P1 e divide pelo intervalo de tempo. Okay? Aí a gente vai ter uma taxa. A população P futura é P0 mais a taxa vezes o tempo, o intervalo de tempo entre P e P0. Ok? Então, aqui vamos pegar... Vou voltar aqui para o caso. Digamos que eu quisesse calcular a população E igual a
2035. Tá? Como é que eu vou calcular essa população, pessoal? Me ajudem a calcular agora. Qual vai ser a população em 2035? Façam aí e depois vamos ver se todo mundo chegou no mesmo resultado. Põe as fórmulas aí, professor. Nem vou botar, vamos pensar junto. Ó. O crescimento populacional é aritmético, tá? O método é aritmético, é um crescimento linear. Deixa eu ver se eu tenho. Eu não tenho, não botei aqui o gráfico. Mas ele tem um comportamento linear. Tá? O que quer dizer isso? Depois eu lanço o gráfico aqui com os dados. Tá? Vou botar vou ter que fazer no Excel isso. Mas se eu botar o tempo no eixo das abscissas e o P nas ordenadas, vai formar uma reta. Ok? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? O que é a declividade dessa reta? Deixa eu fazer o seguinte. É mais ou menos isso. Não vou fazer agora aqui o... Aqui é o eixo da... Opa, vou usar o WordArt, é isso. Isso fica mais fácil. Tá? Aqui eu tenho... P, deixa eu fazer diferente. Aqui eu tenho a população em número de habitantes. Ok? Aqui eu tenho o tempo em anos. Tá? Então, pelo método linear, isso aqui resultaria numa reta. Tá? E essa reta em relação à horizontal, deixa eu mudar aqui de cor para não confusão. Um pouquinho. Quero fazer. Quero ajudado pelo meu tempo. Okay. Tá. Isso aqui vai formar um ângulo aqui, ó. Que isso aqui é o R. Beleza, pessoal? Então, como é que eu vou calcular isso? Eu tenho aqui a população no tempo zero, vamos botar aqui, ou lá no corte com o... Podemos estender até aqui. Dizer que aqui é o tempo zero. Aí tem o tempo 1 e quero saber no tempo final lá, em 2035. Me ajude a calcular, sem saber a fórmula. E aí, pessoal? Eu cheguei em 32.900, mas não sei se está certo. 32.900? Vamos ver. Eu inventei os agora. Eu também encontrei esse resultado. Tá. Então, R é a taxa, é a declividade. Então, nós temos dois dados ali. 2000 tempo zero e tempo 2000 e 2010. Então, vai ser
a taxa vai ser 22.000 menos 17.640, ok? Isso aqui dividido por 20 menos, por 10 menos 0. Ou 2010 menos 2.000. Certo? Então, o meu R vai resultar 22.000 menos 17.640, isso aí dá 4.360, isso? Não, 4.360, isso aí, né? Isso aí. 4.360 dividido por 10 dá 436. Isso quer dizer que a minha população cresce 436 pessoas, habitantes, por ano. Tá? Então, sabendo disso, eu posso usar tanto como referencial P1 ou P0, tanto faz. Eu quero saber a população P. P vai ser igual a, se eu pegar P1, eu vou pegar 22.000 mais R vezes P menos P1. Tá? Então, seria isso. Aqui vamos botar P1 para ficar tudo igual. P1. Isso aqui resultaria igual a 20.000 mais o R, que é 436, vezes P menos T1, que é 2035, menos 2010, dá 25 anos. Calcula isso para mim. O P1 não é 22.000? Ah, desculpa. 22.000, tem razão. 22.000. Não, 20.000. Que população vocês chegaram aqui, pessoal? Quanto é 25 vezes 436? Deve dar umas 10 mil por aí. Senhor, para mim deu 32.900 também. Todo mundo achou isso? 32.900? Mas a gente poderia fazer, para confirmar isso aí, P é igual a P0 mais R vezes T menos T0, que dá o mesmo resultado. Isso aqui vai ser agora 17.640 mais 436 vezes 35. Veja se as duas coisas deram iguais. Sim, deu igual. Também deu 32.900? Sim. Beleza. Então, esse aqui é o método aritmético. O crescimento é linear, tá, pessoal? Normalmente, o método aritmético, tá, ele é utilizado para cidades menores, tá? Cidades que estão em expansão, mas um pouquinho menores. Tá? Por quê? Porque normalmente a verdade é que vou pegar, não é o caso de uma cidade como Caxias, essa a gente já enquadraria de uma forma diferente, mas uma cidade que tivesse num crescimento, assim, uma cidade de uns 40, 50 mil habitantes que estivesse crescendo muito, ela tende a entrar num crescimento que a gente vai ver agora, que é chamado de crescimento geométrico. Tá? Olha aqui, o crescimento geométrico já é essa fórmula. Ele vai gerar... Pena que eu não sei porque eu não deixei os gráficos aqui. Até peço desculpas para vocês, deveria ter deixado os gráficos para ficar mais fácil de enxergar. Como eu usava isso em aula, eu fazia em aula os gráficos. Eles geram um crescimento exponencial. Tá?
Ou seja, à medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais íngreme a reta. Deixa de ser uma reta e passa a ser uma assíntota, né? Uma curva que vai aumentando à medida que o tempo passa. Tá? Vai ficando mais inclinado. Então, ele também precisa só de 2 dados, mas a razão de crescimento, a taxa, não é mais R, e sim P1, que é P1 dividido por P0, elevado a 1 sobre T1 menos T0. Tá? Essa é a razão do crescimento geométrico. Aí tu aplica isso ali naquela fórmula de baixo, que diz que P é igual a P0 vezes Q elevado a T menos T0. Tá? E esse é um crescimento pressuposto ilimitado, exatamente porque, à medida que o tempo vai passando, ela vai se tornando infinita. Tá? Vai ficando cada vez mais vertical essa curva aí. Ok? O que mais eu queria... e se tu usar o logaritmo, o logaritmo do P, em vez de usar o valor de P, usar o logaritmo da população, tu vai achar uma reta também. Tá? Está dito aqui. Aqui. Considera o logaritmo da população variando linearmente com o tempo. Ficaria uma reta também, mas no caso não com o valor de P, com o valor log de P. Ok? Vamos usar no mesmo exemplo ali, agora, esse cálculo aqui. Esse aqui é o crescimento aritmético, projeção aritmética. Vamos lá. Q é igual a... Lembra da fórmula? P1 dividido por P0. Isso? Vamos colar lá. Tá? Elevado a 1 dividido por P1 menos P0. Vou aumentar aqui um pouquinho de zoom. Melhor. E aí, pessoal? Me ajude agora no cálculo. Isso quer dizer que Q é igual a 22.000 dividido por 17.640 elevado a 1 dividido por T1 menos T0 é 10, né? Isso dá quanto? 22.000 dividido por 17.640 elevado a 1 sobre 10. Elevado a 0,1. Se vocês fizerem, me avisem, por favor, pessoal. Eu achei 0,81. Tranquilo? Todo mundo achou isso? 0,812, eu achei.
22 mil dividido por 17.640. Isso aqui igual elevado. Professor, para mim deu 1,022. Elevado a ponto 1. Eu botei um 0 a menos aqui no 22 mil, já vou corrigir. Isso. Verifique ali, então. É 1,0. É isso, senhor. É isso aí. Tá. 1,022. Vou fazer mais casos só para dar bem certinho o resultado. Não acho mais ou menos igual. Tá, pessoal? Essa é a taxa de crescimento exponencial. Tá? Agora vamos aplicar na fórmula lá. Então, o que diz? Que P é igual. Olha aqui. P igual a P0 elevado a Q. Nós vamos testar para as duas também, tá? P0 vezes Q elevado T menos T0 a 1 sobre T menos T0. Ok? Então, isso aqui daria 17.640 vezes Q, que é 1,02233, elevado a T menos T0. T é 2035, né? Menos T0 que é 2000 dá 35. Isso? Isso. Quanto é que deu isso, pessoal? Tem que dar mais que 32.900. Tá? 38.210,89. 38.211 pessoas. Isso? Não tem... Vamos usar o número... Como é a população, vamos usar 38.211. Tinha dado 38.210,89, correto? Isso. Tá. Todo mundo achou isso, pessoal? Vamos fazer... Só confirmem para P1 agora. Para mim deu 38.214. Ah, tudo bem. Ali Pertinho. pode ter um número de arredondamento. Mas vamos confirmar agora. Vamos fazer aqui, ó. Vezes Q elevado a T menos T1. Isso igual a 22.000 vezes 1,02233 elevado a 25. E esse aqui dá quanto? 38.212. Beleza. Fechou praticamente. Pode ser questão de arredondamento, mas também 212. Tá? Uma diferençazinha aqui. Tá, pessoal? Então vejo que no método da projeção geométrica, esse crescimento, deixa eu ver se eu consigo desenhar ele aqui para vocês, só para vocês entenderem. Aqui, em vez de ser isso aqui, tá? Isso aqui ficaria, vamos ver. Me desculpe se o desenho não ficar lá grandes coisas. Vou ver se eu botar essa aqui, se daria certo. Ficaria algo mais ou menos tipo isso. Tá? Pode ver, ela começa mais suave e vai cada vez ficando mais íngreme. O crescimento populacional. O P vai crescendo mais rápido à medida que o tempo passa. Tá? Vai acelerando o crescimento. Então, por isso que é projeção geométrica. O terceiro método... Pessoal, agora me ajudem aqui. Eu tinha posto uma população T2 igual a 2020, que eu não me lembro qual é. 26.000. 26.000, tá.
26 mil bem certinho? Eu tenho anotado aqui isso. Tá, beleza, pode ser. Então, 26.250. acho que eu tinha mudado. 26.250. Obrigado, desculpa, eu tinha posto 200, depois, eu tinha posto 26 mil redondo, depois mudei para 250. Então, vamos adotar 26.250, tá? Eu não quis deixar essa para não confundir, porque no método linear elas têm que ser todas iguaizinhas, porque a diferença de ano é 10 anos sempre, tá? Mas agora, isso não é a realidade agora, aqui, tá? É o que aconteceu na realidade. Então, agora, a gente usa esse método, que é o método da curva logística. É um método, na minha opinião, mais inteligente, tá? Eu acho que nós não vamos fazer ele agora, porque a equação são essas equações grandes aqui, ó. Okay? Vou deixar esse para vocês fazerem em casa. Tentem fazer em casa. Se eu não passei o material para vocês, eu vou passar um material que, às vezes, uma fórmula pode estar um pouquinho diferente da outra. Um trabalha com log, outro trabalha com ln, mas, a princípio, é a mesma coisa. O que é a curva logística, tá? Tu precisa ter 3 pontos, então, ok? Ela muitas vezes reflete a realidade mais. Aqui tem o gráfico que é mais fácil de explicar. Ela reflete mais a realidade de uma cidade, tá? Uma cidade como Caxias, ou uma cidade maior ainda. O que acontece? Essa população vai tendo um crescimento, e esse crescimento, depois de uma determinada período, aqui, ele começa a desacelerar, ok? Até ele chegar num ponto em que essa população K, essa linha K aqui, se chama população de saturação. É o limite de crescimento da cidade. Vocês podem ver, peguem qualquer grande metrópole, ela chega a um ponto que ela não cresce mais. Tá? Por N motivos ali, econômicos, de localização mesmo. Daqui a pouco, vamos pegar o caso de São Paulo, daqui a pouco está tão grande a cidade que não vale mais a pena morar em São Paulo, vai morar em cidades satélites, alguma coisa assim, tá? Então, ela tem uma série de regramentos. Deixa eu ver aqui, o que ela fala de importante para não esquecer aqui. Tu precisa ter 3 dados, onde eu nem vi se a condição de que eu botei atende isso, mas para que a gente possa usar essa formulação, P1 ao quadrado tem que ser maior que P0 e P2. Tá? Então, ali, por exemplo, tu vai pegar ali a população de 2010, vai levar ao quadrado e multiplicar pela de 2000 e 2020. Se a P1 ao quadrado tem que ser maior. Quer dizer, por que ela tem que ser maior? Porque, na realidade, ela tá mais, ela não está bem no meio, ela está mais próxima de P2, né? Ela está mais próxima da população maior. Então, por isso que a multiplicação dela acaba dando mais. Aí reflete a realidade da curva logística. Se não ocorrer isso, matematicamente tu não consegue usar essas fórmulas. E aí tu calcula a população final a partir dessa formulação, mas para calcular essa formulação tu vai ter que ter o K, que é o limite da população, A e B, que é a razão de crescimento da população, e o valor total, tal que para t igual a há uma inflexão. É exatamente ali, ó. É esse ponto aqui. Ok? Então, está aqui as equações para calcular K, B e A. É só aplicação de fórmula, tá, pessoal? O que há uma coisa importante, ó. Aquilo que eu fiz ali para vocês. A distância tem que ser equidistante os 3 intervalos. Então, se eu botei 2000, eu tenho que botar 2010 e 2020, tá? Eu não poderia botar 2025, por exemplo. Porque eu tenho um intervalo de 10 anos e outro de 15. Aí não dá. Tá? Então, por que tu pode resolver? Porque tu tem, na realidade, 3 equações e 3 incógnitas. Tá? Tu consegue resolver. Tem que resolver esse sisteminha aqui de 3 equações e 3 incógnitas. Beleza, pessoal? Depois vocês tentem fazer em casa. Deem uma cuidadinha. Às vezes a formulação pode estar um pouquinho diferente. Então, cuidem bem para aplicar. Vocês, aí, eu passei o material, se eu não passei, eu vou postar na segunda aula para vocês.
material falando um pouquinho mais sobre esses métodos de cálculo e principalmente a curva logística. Tá? Bom, pessoal, até aí a gente viu métodos puramente matemáticos de cálculo. Tá? O que eu quero, que eu acho importante que vocês consigam entender que esses métodos de cálculo eles refletem uma realidade até um certo ponto. Tá? Vou pegar um exemplo para vocês. Caxias, eu vou pegar a cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tinha 150 mil habitantes, acho que não tinha um pouco mais, quase 200 mil habitantes, Novo Hamburgo tinha 200 mil habitantes. Lá, eu morei lá em Novo Hamburgo nos anos 2000 ali, e nos anos 2000. Hoje, Novo Hamburgo tem 180 mil habitantes. Novo Hamburgo caiu. Não sei se é verdade ou não, tá? Estou inventando aqui. Por quê? Porque houve uma crise no calçado e a população, alguma população que estava lá de baixa renda, ou mesmo de média e alta renda, saiu da cidade, ou voltaram para Porto Alegre, ou foram procurar emprego aqui em Caxias, saíram da indústria calçadista e foram trabalhar na indústria metalmecânica, por exemplo. Tá? Ou vamos pegar o caso aqui de cidades como Vacaria, por exemplo, que recebe um grande afluxo de pessoas na época da safra da maçã. Aí é sazonal, é um pouquinho diferente. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui uma cidade que... Vamos pegar Horizontina. Horizontina é um caso clássico. Quem é que já ouviu falar na cidade de Horizontina? O que tem em Horizontina? A Gisele Bündchen é de lá. Se alguém conhece Horizontina, eu sempre que eu trabalhei ia lá em Horizontina. Horizontina é uma cidade bem peculiar, porque ela tinha a fábrica da John Deere lá, tá? A fábrica de tratores da John Deere. O que acontece? A fábrica da John Deere representava 70% da economia do município. Tá? Se tirasse a John Deere de Horizontina, ela passava a ser uma cidade muito mais simples, muito menor do que ela era. Tá? É uma cidade, só para localizar vocês, se vocês ouvirem falar, ela fica no norte-oeste do estado, ali em cima, tá? Ali passando o 3 de Maio, que é uma cidade maior, Três Passos, ali, fica ali para aquele lado, mais ao norte que Juí, por exemplo. Tá? Então, ela tinha essa característica, é uma região ali de plantio de soja, só que a fábrica da John Deere se instalou ali, e, se eu não me engano, a fábrica saiu boa parte dela e foi para Montenegro, ou alguma coisa assim. Tá? Então, o que houve com essa cidade? Digamos que com a saída da John Deere. Eu nem vou confirmar essas informações, não sei se a John Deere está lá ainda ou não. Mas digamos que a John Deere saísse lá, o que aconteceria com a população da cidade? Tá? Talvez ela reduzisse de 15 mil para 4 mil habitantes. Certo, pessoal? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente não pode... o uso dos métodos matemáticos é possível, mas a gente tem que ver bem a realidade do município. Tá? Se vocês olharem Caxias do Sul mesmo, eu cheguei aqui em Caxias em 2007 e eu notei que a cidade se expandiu muito, cresceu muito, continua crescendo, Caxias continua crescendo, mas ela teve um boom econômico até 2014. Aí teve uma queda. Ali em 2014 até começou, a gente nota mais problemas sociais a partir de 2014 na cidade. Tá? Eu não sei se refletiu muito na população, mas eu acho que houve uma desaceleração no crescimento da cidade, tá? Do crescimento populacional, eu imagino. Econômico, visivelmente. Tá? Social, então, nem se fala. Mas entre 2014 e 2019, ali 2018, a cidade teve um certo desaceleração no crescimento, pelo menos, tá? No aspecto econômico, e, por consequência, eu imagino que também a população continuou crescendo, mas num ritmo menor. Tá? O pessoal não saía, por exemplo, da região sul do estado para vir procurar emprego aqui, ou se ocorria era de menor quantidade. Então, eu não posso usar o método geométrico em Caxias, nem mesmo o aritmético talvez eu possa usar. Tá? Então, eu tenho que ter outros métodos, ou tenho que conseguir enxergar a realidade do meu município. Certo, pessoal? Vamos fazer o seguinte agora.
Bom, vamos concluir aqui, a gente faz o intervalo um pouquinho depois, pode ser? Aí eu vou mais uns 10 minutinhos, a gente faz o intervalo. Então, existem métodos que não são métodos matemáticos de cálculo direto. Tem o método da comparação, tá? Então, consiste no traçado de uma curva arbitrária, a gente já vai ver como é que se faz isso, que se ajusta aos dados já observados, sem se preocupar estabelecer a equação da mesma, ou seja, não há uma preocupação matemática. As extrapolações ou previsões de populações futuras obtêm-se prolongando a curva de acordo com a tendência geral verificada, usando um julgamento próprio. Tá? Pode-se usar como elementos auxiliares os dados de populações de outras cidades que já têm maior número de habitantes que é estudada, ou com condições socioeconômicas semelhantes. É isso aqui, ó. Eu tenho aqui o dado do último censo até aqui. O pontilhado é a minha extrapolação. Tá? Vejam só, pessoal, o que acontece aqui. Vamos pegar o caso eu falei de Caxias. Por exemplo, eu tenho a situação de São Marcos. Eu quero saber como é que é a população de São Marcos daqui a 20 anos. Daqui a pouco eu posso usar como referência Farroupilha, talvez usar ali Flores da Cunha, Antônio Prado. Deve refletir mais ou menos a mesma realidade. Própria Caxias, daqui a pouco. Caxias é um pouquinho mais complicado, já se distancia um pouco demais, né? Mas vamos pegar o caso de Farroupilha. Talvez eu possa usar Bento, a relação Bento e Caxias como para comparar com o crescimento populacional de Farroupilha. Tá? Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de conseguir ver que são cidades que têm características mais ou menos similares. Tá? Um caso, para mim, que é bem clássico disso, são cidades que eu visitava bastante, Serafina, Correia e Guaporé, por exemplo. São duas cidades que meio que parecem gêmeas. Assim, né? Isso que elas têm matrizes econômicas um pouquinho diferentes. Né? Guaporé tem a questão das joias, semijoias, lingeries. Serafina já tem a questão de muitos frigoríficos, se bem que o Guaporé também tem frigoríficos, a Credial, se não me engano, que faz cadernos, fica em Serafina, mas elas têm comportamentos econômicos similares, tá? E populacionais, por consequência, também. São cidades mais ou menos parecidas da questão cultural, topográfica e assim por diante. Então, tu pode usar uma para comparar com a outra. A mesma coisa que se pegar a nossa região aqui, pegar essas cidades que eu falei, Flores da Cunha, Antônio Prado, São Marcos e assim por diante. Daqui a pouco vão refletir essa realidade. Tá? E tem o método da extrapolação gráfica, que é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Só que ele é um pouquinho diferente. Tu faz em marcar um gráfico com todos os valores de censos anteriores. E aí tu vai ir um pouquinho... Eu até acho esse método melhor. Tá? Porque esse método já tem os dados de outras populações ali. E aí tu traça um gráfico intermediário entre os dados de população de outras cidades. Tá? Então, esse é o método da extrapolação gráfica. Mas aqui está o método, que na realidade não é um método, tá? Mas é a ideia de crescimento populacional. Tá? É essa fórmula aqui. Obviamente, nós não temos essa informação detalhada, tá? Mas o raciocínio, se eu quiser saber exatamente a população futura, eu teria que saber isso aí. Ó. A população em 2030 em Caxias vai ser qual? Vai ser a população de hoje, mais o número de nascimentos que ocorrer no período, menos o número de mortes que ocorrer no período, mais os imigrantes, as pessoas que entraram na cidade, menos as que saíram da cidade. Tá? É meio óbvio isso, né, pessoal? O que define o comportamento da população futura, os números da população futura é isso. Se, por exemplo, agora está no período de pandemia, vamos pegar uma cidade que foi um horror, que teve mais mortes que nascimentos nesse período, tá? E que ninguém imigrou para ela, apenas imigrou. A cidade vai decrescer. Eu tinha uma cidade, o nome da cidade era Braga, que eu ia ali na região, ali perto de Palmeira das Missões. A cidade, ela tinha em 1950, 1960, lá, sei lá, mais atual, nos anos 80, ela tinha 3 mil habitantes. Quando eu ia lá, ela tinha 2 mil. Em 2000 e pouco, ela tinha decrescido a população dela, por questões econômicas. Era uma cidade que a população jovem não queria ficar, era muito pequena e estava decrescendo. A população estava envelhecendo
cidade pode ser que, sei lá, daqui a pouco não vai desaparecer, né? Mas vai ficar uma cidade praticamente fantasma, tá? Então, tinha uma cidade aí com... Não sei se hoje não mudou isso, tá? Mas na época ela estava com essa tendência de decrescimento. Há uma preocupação com as cidades menores, tá? Que isso ocorra por causa da migração da população mais jovem que não quer trabalhar no campo. Então cidades como... Tem uma cidade que eu visito também, que é muito bonita, muito simpática, que é Vespasiano Correia, que a população praticamente não cresce. O pessoal se desloca ali, vai para Roca Salles, Encantado, Mussum, e vai saindo de Vespasiano, que não oferece muita coisa na parte urbana. Ela depende mais da economia rural. Tá? Então, essas seriam as informações ideais. A gente não pode ter elas, mas a gente tem que lembrar delas. Tá? A gente tem que conseguir enxergar isso. Vamos pegar as cidades europeias, pessoal. As cidades europeias têm essa característica, elas tendem a decrescer. Okay? Pelo menos é uma população envelhecida, nascem poucas crianças, então o número de mortes provavelmente seja maior que o número de nascimentos. Tá? E se elas não têm uma economia grande, não são cidades tão importantes, que atraiam imigrantes de outros países, elas vão ter um número de imigrantes maior que de imigrantes, e aí a cidade vai cair, vai decrescendo. Tá? Tem muitas cidades pequenas da Europa que está acontecendo isso. Pessoal, alguma dúvida está aí? Tá? Essa questão da população, a gente vai estar falando aqui. Vai ter alguns exercícios que eu vou levar isso em consideração, mas é mais para vocês terem essa visão, tá? População flutuante. Basicamente, aquela população que nem sempre vai estar lá na cidade. Tá? É o caso das cidades litorâneas, cidades turísticas, mas pode ser outras questões também. Tá? Pode ser, por exemplo, uma questão econômica. Eu dei um exemplo para vocês, Vacaria recebe um afluxo de profissionais na época da safra da maçã. Aqui também algumas cidades recebem pessoas para vir colher a uva. Tá? E aí há um crescimento populacional, claro que não é tão relevante assim, mas pode ocorrer. Pode ter questões específicas. Eu acho que eu citei para vocês, o Porto de Rio Grande foi um caso. Foi muita gente, a cidade de Rio Grande ela teve um boom assim, absurdo com a questão do porto que foi feito ali em São José, se não me engano o nome do local lá. Só que aí, por questões de falta de verba, parou a obra, deu aqueles escândalos lá, do Mensalão lá e Petrolão, e aí parou a obra e essa população veio embora. Então, muita gente que investiu em Rio Grande, que construiu casa para vender, para alugar, perdeu ali depois. Tá? Ganhou por um tempo e depois perdeu. A cidade teve um ápice que não se manteve. Então, isso é muito relativo. Eu dei o exemplo de Horizontina. A vinda de uma fábrica para uma cidade como Palmeiras das Missões, que me engano, recebeu a Nestlé, deve ter impactado na cidade. Tá? Às vezes, uma questão pontual, às vezes, pode ser, não precisa ser obrigatoriamente apenas uma questão econômica, pode ser até uma questão cultural, ou mesmo, daqui a pouco, de moda. Tá? Vamos pegar o caso aí, o nosso turismo é muito concentrado, ou era muito concentrado na região das Hortênsias, Gramado e Canela. Aí Nova Petrópolis também aproveitou isso e agora já começou também a ter um turismo mais forte na região de Bento, Garibaldi, aqui na região italiana, e a tendência é que cresça, por exemplo, São Francisco de Paula, Cambará, aquela região dos cânions ali. Tá? Então, ali começa a ter uma demanda populacional maior também, ou por questões econômicas ou turísticas. Tá? Beleza, pessoal? Com isso, a gente... vamos fazer um intervalinho, tá? Eu tentei mostrar para vocês a população. Aqui a gente está falando de quantidade de população, tá? Depois do intervalo, nós vamos falar agora um pouquinho de características da população, densidade demográfica, características sociais, econômicas, culturais, que impactam aí no consumo de água, tá? Que nos é no final, o que nós queremos saber. Tá? Nós queremos saber o número de pessoas e como é que elas consomem. Beleza, pessoal? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e já retomamos, tá?